Olá, pessoal! Estamos aqui para a gravação de mais um podcast super especial, formando essa comunidade de mulheres do Tricô.40. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast. Hoje estamos com uma convidada especial, a defensora pública Antônia. Então, aqui hoje vai ser um bate-papo super bacana, trazendo aqui um viés em relação às mulheres. Aqui é o papel principal do nosso podcast, trazer em foco a mulher. E hoje vamos tratar de vários temas de suma importância para nós mulheres. E eu estou aqui ao lado da minha parceira, Anne. Muito obrigada, Anne, novamente. Nossa, por estar eu tô aqui. adorando isso, que eu posso passar a palavra para ela. Vai, Larissa, começa aí. Vou ter essa responsabilidade. Não tenho responsabilidade sozinha. E hoje, para mim, é mais que especial, porque eu tenho aqui uma amiga e irmã que a vida me deu, a vida de concurso. A doutora Antônia Carneiro, coordenadora do Núcleo de Mulheres aqui da Defensoria Pública do Distrito Federal. E pensando aí no Agosto Lilás, onde a gente tem que debater temas, né, sobre a violência doméstica, sobre esse mundo de mulheres. Hoje o tema vai ser um pouco mais denso, mas eu acho de suma importância, de reflexão para todas nós. Nós aqui da Segurança Pública trabalhamos sobre uma ótica, né? A Antônia vai trazer outra ótica. E eu quero deixar esse espaço até para você se apresentar, minha amiga, porque eu já te conheço muito. Se apresente aí para as nossas mulheres que estão nos assistindo. Olá, mulheres e homens que também estão nos assistindo, porque esse público também é importante para o que vamos tratar aqui hoje. Eu sou Antônia Carneiro, defensora pública coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. E venho aqui em respeito e com um carinho muito grande aceitar esse convite da Larissa, com quem divido disciplinas do mestrado, e da Anne, uma amiga de longa data, uns 10 anos aqui. Nossa, amiga, não fala não. De trajetória. É porque, na verdade, nós somos muito jovens. A gente se conheceu na adolescência. Claro. Já estudávamos para concurso na adolescência. Na adolescência. Mas então vamos caminhar agora para esse debate aqui. Eu acho essa conversa, bate-papo mesmo que teremos, né? Eu acho que o caminhar dessa conversa, gente, é primeiro identificarmos nós mulheres, situações ali que a gente tá vulnerável, entender um pouco o que é essa questão patriarcado, que não é, porque muitas nós, às vezes a gente só repete o que a gente tá ouvindo de um público, em sua maioria machista, né? E a gente não se aprofunda no tema, no que é. Vamos entender, vamos abrir. Eu acho que a premissa desse podcast é que quem estiver nos assistindo, abra a mente, abra o coração, vamos deixar de lado qualquer questão de mimimi, que às vezes falam, não, vamos aprender juntas. Eu tenho que aprender muita coisa, porque a gente repete, acaba que a gente não percebe situações machistas, né? Então esse é um podcast de aprendizado. E eu queria te perguntar primeiro, Antônia, essa linha inicial de nós mulheres, dessa linha tênue, que eu acho que tem a ver com patriarcado, mas aí você me corrige, e o que seria o tal do patriarcado? Na verdade, assim, dentro das correntes feministas, a gente tem uma evolução sobre a distinção aí do gênero masculino e feminino, que é diferente do sexo, que tem uma composição biológica, né? Então, primeiro diferenciar gênero de sexo. Isso explica porque pessoas nascem biologicamente com uma genitália, mas se compreendem de outra forma. Então, gênero traz uma compreensão que não é biológica, mas ela é social, ela vem construída historicamente, socialmente. E dentro dessas construções sobre o que é gênero masculino e feminino, que inicialmente, lá nos primórdios, desde Bourdieu, estava atrelado às questões biológicas, isso está relacionado à construção de papéis dentro dessa sociedade. Então, se você tinha uma genitália masculina e você tem uma complexão física mais forte, lá no passado, o seu papel social era provedor da família, sair para caçar e tal. E a mulher tinha um outro papel social, que era o papel de cuidar dos filhos, cuidar do lar.
Mas isso vem mudando e isso também foi construído socialmente, né? Hoje nós temos aqui o exemplo de 3 mulheres que não têm necessariamente esse papel. Podem até acumular este papel, porque isso é algo que a gente vem discutir das diferenças dentro das correntes feministas, né? Entre o patriarcado, entre essa dominação do gênero masculino em relação ao feminino. E qual é a reflexão que se tem que trazer? Dentro da evolução da sociedade, em que a força física não mais é o que prepondera e que as diferenças biológicas não justificam o estabelecimento de determinados papéis dentro da sociedade, em especial um papel de dominação de um gênero em detrimento do outro, a gente tem que repensar. Sim. Repensar a figura do gênero masculino como aquele que deve deter o poder, que deve deter a dominação, né? Porque tudo relacionado ao gênero masculino, isso também tem relacionado ao que a gente procura desvincular hoje, as questões biológicas, está relacionado à virilidade, virilidade está relacionado a poder, porque quem é viril é forte e quem tem força domina, e a guerra. E hoje a gente, inclusive, questiona, será que quem é bem-sucedido necessariamente é quem tem a força? Né? Hoje a gente fala em sociedade do conhecimento. Sim. Né? Quem domina, quem é socialmente bem considerado do ponto de vista cultural e social, é aquele que domina o conhecimento, e não necessariamente o conhecimento formal. Né? A gente tem uma pessoa que pode ter o 2º grau ou o 1º grau, mas tem muito domínio de um conhecimento e se destaca socialmente. Sim, é a sabedoria ali, Isso, né? A sabedoria tem a sabedoria popular também, né? Então, mas para essa questão cultural que você está abordando também, isso nós já avançamos, como você bem falou. Hoje a gente está aí nessa sociedade do conhecimento, onde a gente acaba priorizando outras coisas e não a força, mas ainda tem uma cultura nesse sentido que mulheres são às vezes educadas. Ou hoje temos mulheres adultas que foram educadas sobre esse viés. E mais, eu ainda trago reflexão aqui para quem é mãe. Às vezes você reproduz comportamentos que você, da forma com a qual você foi educada, sem perceber que isso pode estar gerando também um viés ali de discriminação ou um peso muito forte também para o homem, para a criança, o homem, porque se exige uma força, uma virilidade, enfim, né? Acho que a gente tem que abordar os dois lados. E nesse contexto, hoje, a mulher adulta, o quanto que ela quer, às vezes, fugir da cultura que já foi imposta, o quanto ela sofre. Como que é isso para você? Como que é a defensoria também? Porque às vezes você vê na prática ali um conflito. Isso a gente enfrenta tanto como mulher, e é importante falar sobre isso porque mulheres que nos estão assistindo pensam, não, essas mulheres são bem-sucedidas, elas não são vítimas do machismo, né? Elas não são atravessadas pelo machismo. Ou vítimas de violência mesmo, né? Vítimas de das violência. diversas violências que nós temos, né? A pessoa olha assim e fala, não, ela não sofre nenhum tipo de violência. E não é. E não é verdade. E não é verdade. Eu seria capaz de ilustrar como pessoa, como mulher e também como defensora, né? Inúmeros casos de violência que sofri e que as minhas vítimas sofrem, independentemente da classe social. É claro que a gente sabe que existem fatores que são mais vulneráveis, mulheres mais vulneráveis, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres trans, né? O recorte das mulheres trans é muito importante, por quê? Porque, segundo a Associação de Pessoas Trans, a expectativa de vida de uma mulher trans é de cerca de 35 anos de idade. Nossa. Ao passo que a expectativa de uma mulher não trans é de 78, 79 anos de idade. Que tipo de violência essa mulher não está sofrendo? Mas voltando ao assunto, né? Sim, o machismo perpassa a minha realidade, assim como perpassa a realidade das minhas assistidas, né? Isso é importante para humanizar o nosso trabalho, para dizer, olha, eu sei o que você está passando porque eu já passei por algo parecido com o que você passou, né? Essa questão dos papéis sociais de homens e mulheres dentro da estrutura patriarcal para algumas correntes feministas ou para outras apenas das estruturas de gênero mesmo,
é interessante que isso perpassa a nossa história e a gente sofre com ela, embora em alguns momentos, em razão disso estar tão enraizado na nossa cultura, a gente se vê tendo que se policiar para não reproduzir esse mesmo nível de machismo. Mas tem uma coisa que eu não aceito, é dizer assim, nossa, essa mulher é machista e querer diminuir o seu discurso, mesmo que você trabalhe com isso. Não, eu sou um ser social. O machismo, eu sou interpelada pelo machismo, eu fui criada. Claro que eu tenho um papel de mudar essa realidade. Isso. E é por isso que a gente está falando de agosto de É por isso que existe aqui o tricô, né? É por isso que existe o tricô. E eu preciso, inclusive, louvar essas iniciativas. Porque a gente precisa trabalhar com educação. A gente precisa trabalhar de modo preventivo. Né? E entrar nesse diálogo de uma maneira incisiva, de uma maneira madura, mas, ao mesmo tempo, mantendo também o nosso diálogo de amor. Sim. A gente não quer... porque isso é importante até para os homens que nos ouvem, né? Eu estava vendo uma frase muito interessante. Nós não queremos vingança, a gente só quer a justiça. A gente não quer ser superior, a gente só quer igualdade. Isso é simples. E isso, se isso for bem compreendido por mulheres e também por homens, vai trazer também do papel masculino maior leveza. Né? Vamos falar da igualdade daqui a pouquinho, mas para que todo mundo possa nos compreender, quando a Antônia fala aqui de papéis sociais, essa construção, é a forma com a qual você vive em sociedade. Só assim, pra gente falar um pouco mais simples para aquela mulher que está nos assistindo ali, né? Para todas aí, para ser algo acessível para todo mundo, né? Às vezes, o fato da forma como você... O que é uma construção social? A sua família é uma construção social ali, vamos dizer, né? A sua família, os seus relacionamentos, o seu local de trabalho. Então, a forma como as pessoas se relacionam, isso vai construindo. A forma como o seu pai educou, sua mãe educou, isso são formas de relações sociais que vão te formar ali como mulher. O que às vezes você, ainda que você queira sair desse ciclo, volta e meia você vai estar se questionando, às vezes com medo, porque o medo do novo existe e você acha que aquele perfil, o padrão que você já foi criada é o correto. Então, é mais ou menos isso que você está falando. Né, Antônia? E eu vou até dar um exemplo para elucidar. E para mostrar que o machismo também perpassou a minha família. Claro que eu daria vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo simples. Lá em casa somos 3 filhos, 2 mulheres e um homem. A minha mãe colocava a comida no prato do meu irmão e o servia na mesa. Ao passo que nós, além de ajudarmos no preparo da comida, coisa que ele não fazia, a gente servia a nossa própria comida. Aconteceu que meu irmão vivia naquele contexto extremamente diferenciado de papéis, em que as mulheres faziam a comida, as mulheres se autosserviam e as mulheres cuidavam das figuras masculinas que integravam a família, e os homens faziam o quê? Segundo, apenas saíam para trabalhar, e é isso. E em casa devem ser plenamente servidos. Aconteceu que meu irmão se casou, né? E a sociedade vai tendo as suas mudanças e os homens também vão enfrentando os seus desafios. E ele casou com uma mulher que era professora servidora pública. Ele, então, trabalhava. Decidiu fazer o que, então? Não, eu vou largar o meu trabalho, o que muitos de nós já fizemos na vida alguma vez, para estudar para concurso. E o que aconteceu? O que aconteceu com a família do meu irmão? Ele passou um tempo sendo sustentado pela esposa, né? E o que aconteceu? Fazia sentido ele continuar sendo servido? Então, ele tinha uma esposa que saía para trabalhar, que provia sozinha por um tempo a sua própria família. É justo que ele ainda tenha que o seu prato seja colocado na sua mesa? A verdade é que logo que ele se casou, inclusive, ela colocou ele para ajudar a lavar a louça. Colocou ele ali, né? E aí, vamos se mexer, né, bem? Isso não é uma ajuda. Não. Isso não é uma ajuda.
isso também é criticado, né? Fala, nossa, ele me ajuda. Não, não é ajudar. É papel de pai, é papel de marido, é papel de integrante da família. A casa é dos dois. A casa é dos dois. E aí entra naquela pauta igualitária que você estava falando. Hoje eu vejo assim, a sociedade, né, Larissa, assim, como várias famílias, várias culturas. Porque ainda existem famílias assim hoje. E às vezes a filha ela é criada vendo a sua mãe servindo. E são esses detalhes que eu queria falar e refletir aqui para as mães. Porque você reproduz isso e às vezes você não quer que a sua filha faça aquilo que você está fazendo. Mas se na sua casa é só a mulher que lava a louça, o que seus filhos ali que aprendem isso vai ver? Trago até para reflexão aqui eu estudando aqui sobre saúde mental, né? Que eu estou fazendo uma pós-graduação nessa área. E ele falando sobre as emoções. Nós, mulheres, a gente não trabalha a emoção raiva. A emoção, todas nós temos. Nós não temos que inibir ou taxar a emoção boa ou a emoção ruim. Todas temos emoção. E esse psicólogo, ele falava justamente o seguinte, que a emoção raiva, quando você não trabalha, não faz com que a mulher identifique, não faz com que a mulher exponha, ela não vai saber no futuro dar limites. E o dar limites, a raiva faz com que você dê limites. Se você tá com raiva, você não quer que aquela pessoa continue fazendo aquilo. Só que muitas vezes você não sabe como expressar isso. E a mulher, quando ela tem raiva, quando ela é criança, normalmente os pais falam o quê? Não, isso não é coisa de mulher. Essa raiva, ou briga, ou chateada. Não, isso não é coisa, você é uma mocinha. A Vanessa Zanello até fala que... eu adoro ela. Que isso, a gente vai acabar citando Vanessa Zanello, né? Ela vai dizer que essa é uma pedagogia afetiva amor-centrada. A pedagogia afetiva é diferente para homens e mulheres. Para a mulher, ela tem que ser centrada no amor e o único foco, a única coisa que ela ama é a família, os filhos e o marido. Ao passo que o homem, ele ama o trabalho, ele ama o jogo de futebol, ele ama os amigos, ele ama a saída à noite e tudo bem, mas a mulher, se ela ama diferente desse padrão, ela é julgada, ela é culpada, né? Então isso é muito violento para nós mulheres, isso é muito perverso, porque a gente não pode. Qual é o nosso papel, então? É remontar ao que a gente vivia lá na Idade das Cavernas. E eu acho isso interessante porque eu particularmente, eu vivo no conflito eterno. Quando eu comecei, por exemplo, a assumir o cargo de delegado de polícia, assumir uma delegacia, aquilo ali virou um conflito dentro de mim. Como assim? Eu assumindo um cargo de... Eu nunca aprendi isso, a minha educação não foi isso, né? Então, assim, você se sente muitas vezes... impotente. Eu falei, não vou conseguir isso daqui. É por isso que tem muita insegurança, né? Gera mulher, insegurança. Né? Você não capacita. Não é questão de capacidade, até me corrige, Antônia, assim. A gente não ensina os filhos a mulher liderar, né? Sim. Ou assumir o papel que ela deseja. Que ela tenha vontade de fazer o que é para ela. Porque a pedagogia afetiva da mulher é cuidar do outro sempre. E aí eu também trago um exemplo clássico, não sei se acontece na família de vocês. Quando alguém fica doente e aí se reúne para ficar no hospital, você faz um grupo de mulheres da família que rodiziam para cuidar de uma pessoa que está no hospital. Não fica, eu desconheço lá no meu grupo de família um homem que vá ao hospital cuidar de alguém. E eu digo até o exemplo trabalhei no presídio feminino por quase 2 anos e tinha o dia da visita, toda quinta-feira tinha visita. Se tivesse 2 ou 3 homens no máximo visitando a mulher, era muito. Então, e ao contrário, se você vai no dia de visita no presídio masculino, tem quase 5, 6 mil mulheres rodando ali o dia de visita no presídio. Então a gente consegue já diferenciar exatamente nesse sentido. Eu trabalhei com um juiz que ele falava isso, que se uma mulher praticasse um crime e fosse presa, o relacionamento acabava. Porque o companheiro, o namorado, né, o marido, ele não ia visitar. Muitas vezes, se ele fosse pessoa que não tivesse praticado nenhum crime, ele, na verdade... rechaçava aquela mulher, criticava aquela mulher. E o contrário não é feito. Então, dentro dessa pedagogia afetiva, de cuidar do outro, a gente não tem pedagogicamente ensinado pela sociedade que a gente pode ver o que a gente quer.
né? Eu acho interessante porque eu tenho até... a minha irmã, ela é muito assim. Ela cuida tanto do outro, quando ela viaja, ela vai para um lugar que as outras pessoas querem. Ela cuida da minha mãe, ela faz o que a minha mãe gosta. E é assim também com uma esposa e mãe. Ela faz o que o marido gosta, ela come o que o marido gosta, ela faz o que os filhos gostam. E aí, assim, se chega um final de semana, ela tá sem o marido e tá sem os filhos, ela não sabe o que fazer. Porque ela não aprendeu a saber o que ela gosta. Não o que ela gosta, o que ela quer. Isso é importante. Então, se você quis ser delegada, isso veio de você, né? Se eu quis ser uma defensora pública, isso veio de mim. Isso é um desejo meu. E se eu estou mais feliz, eu também acredito que eu sou uma mãe melhor. Eu sou uma esposa melhor. Eu consigo contribuir mais para a sociedade. Eu consigo ser uma amiga melhor. Eu consigo ajudar outras mulheres que estão nessa situação, né? Nesse contexto, eu queria puxar para a questão igualitária, que é uma pauta que você trouxe, eu acho importantíssimo. Porque eu também estou vivendo um pouco dessa questão igualitária, né, gente? Eu estou aí mudando de Brasília para assumir o cargo de delegado no estado do Paraná e meu marido vai comigo. E eu queria compartilhar até para que as pessoas saibam que quem está desse lado daqui também tem que lidar, muitas vezes, com situações delicadas dentro da própria família, né? E nisso eu ouvi recente, assim, de uma pessoa querida, eu sei que ela tá outra geração, outra cultura, outra, né, assim, forma de ver o mundo, que falou assim, falou pra mim, né, não, mas quem tem que seguir é a mulher que tem que seguir o homem, e não o homem que tem que seguir a mulher. E eu entro num conflito, porque assim, eu entro num conflito no seguinte sentido, eu respondo o quê? Assim, eu mantenho a educação? E é difícil. Me ajuda, Antônia. Próximas, né? Me ajuda, Antônia. O que eu faço? A maioria, e é importante destacar que normalmente esses conselhos vêm de pessoas próximas, pessoas queridas. Então, às vezes, você não quer falar de uma maneira que talvez rompe ali qualquer laço, né, familiar. Então, é uma situação bem delicada. É difícil a gente responder com ternura algo que nos machuca. Isso. Gente, a Antônia é uma delicadeza em pessoa. Por isso tem um distanciamento, gente, entre polícia e defensoria pública. Não existe. É por isso que não tem é verdade. sério distanciamento. Porque, tipo, a polícia... ia ter vários arroba, o pia aqui, com certeza. Tipo... Pia! Manda ela pra pia! Mas eu não vou mentir que essa é uma vontade que eu tenho, que a gente tem de fazer, né? Mas ele, graças a Deus, está compondo uma nova geração, na verdade, mulheres que estão integrando novas gerações, e a gente tem que compreender que isso fará bem para a nossa sociedade e para as futuras gerações. E aqui eu falo assim, o fortalecer a mulher ajuda ela a ter segurança na decisão dela. Por que eu falo isso? Nós aqui, a gente tem consciência do nosso papel, do que a gente quer, então a gente tem isso muito fortalecido. Se alguém vier com um discurso como veio pra mim, não vai fazer com que eu mude de ideia. Eu vou seguir, é o meu papel, a minha profissão, é o que eu sonhei, né? Assim, a minha realização profissional. Porém, quando em outra mulher isso não está fortalecido, pode ser um ponto de indagação. Exato. Será que eu não estou pondo em xeque a minha família? Será que eu não tenho que desistir porque eu não posso perder meu marido? Você não, assim, porque eu vejo isso no balcão de delegacia, como as mulheres se questionam, mesmo diante de uma violência, que a culpa é dela, que ela deveria ter segurado o casamento. Então, é isso que eu falo do fortalecimento. Quando a mulher está fortalecida, ela consegue identificar a violência, a agressão e ter segurança de que aquilo é o caminho certo e não que a culpa é dela. A culpabilização da mulher nessas sociedades patriarcais ou machistas, sob o ponto de vista estrutural, é um clássico. Né? Mas é algo que a gente precisa falar. E especialmente como romper falar também. Vamos conversar sobre isso. Vamos, né? Antônia. Primeiro a gente tem que reconhecer que, sob o ponto de vista cultural, dentro desse machismo estrutural, a mulher carrega o peso do sucesso do casamento. Isso é um peso. Vamos refletir. Ora, se vivemos uma sociedade patriarcal, machista,
que estimula o homem como um ser viril. E virilidade implica poder. E poder implica, em alguns casos, uso da violência. O que a gente está, no fundo, tolerando na figura masculina? A própria violência. Então, a nossa sociedade constrói homens violentos, dominadores e infiéis, porque a virilidade também muitas vezes está relacionado à quantidade de mulheres que ele tem, né? Vamos aqui, de uma maneira muito franca, reconhecer que a nossa sociedade tolera a infidelidade masculina com muita naturalidade, e isso não acontece em relação à infidelidade feminina. Imagine, então, o peso de uma mulher de sustentar, de ser a grande responsável por um casamento no qual ela se relaciona com um homem violento, que quer mandar e que ainda é infiel. É justo para essa mulher e para essa construção social dizer que a culpa é dela? É legal falar para essa mulher: ah, mas você podia ter sido mais carinhosa? Ou pior, nossa, ainda questiona atributos sexuais. Essa mulher era ruim de cama, essa mulher não atendia a essa pessoa do ponto de vista sexual, né? E a gente sabe que isso é discurso. Ou que ela tem que ficar por conta dos filhos. Ou que ela tem que ficar por conta dos filhos, sofrendo violência. E por que essa conscientização e a mudança é importante para as mulheres e também para os homens? Porque os homens também se queixam dessa nova estrutura. É como se eles não têm uma perfeita compreensão disso. Eles não têm, claro, a maioria deles, né, uma perfeita compreensão de que a forma com que eles se relacionam é efetivamente tóxica. Alguns têm, mas a maioria não, né? Porque como isso é cultural, como isso está enraizado na sociedade, ele nasceu assim, né? O pai dele era assim, o avô dele era assim. Ele não sabe outra forma, né? Mas o que acontece? E é o que acontece com o feminicídio. No final dessa busca de manter aquela mulher dentro de um relacionamento violento, abusivo, porque ele tem que mandar, porque ele construiu aquela família, porque ele também não vai perder os filhos, e aí ele vai cometer um feminicídio, ele perde a mulher que ele amava. E ele faz isso destruindo a família, ele perde a confiança dos filhos, ele vai preso. Ele quer isso também? Será que no fundo ele queria isso também? Né? Manter esse padrão de virilidade, de violência, de chefe da família, vale a pena tudo isso? Né? É um peso grande, né? Toda essa situação. E carregando bem para essa pauta da violência que você trouxe, eu queria que a gente, primeiro, falasse sobre essas causas da violência, porque quando a gente fala da causa, a gente faz com que a mulher que está nos assistindo reflita, né? E também que a gente fale das formas de violência. Por que eu falo forma? Porque nem as pessoas conseguem identificar muito bem uma agressão física, né? Mas nem todo mundo sabe identificar uma agressão psicológica, uma violência patrimonial. E aqui eu trago até na mesa aqui de debate, de conversa, uma situação de um plantão que eu tive, que ela chegou na delegacia, estava com os filhos naquela transição de separação, que é uma fase muito delicada, que o homem não aceita. Ele pegou todo o material dela de artesanato, uma artesã, fazia bonecos, coisa mais linda que ela me mostrou, as coisas que ela filmava ali, tudo que ele estava fazendo, colocando todo o material dela de trabalho debaixo do chuveiro, jogando água, como era artesanato, e estragar tudo, né? Então era algodão, era tecido, tudo, linha, colocou tudo no banheiro, filmando. Ela estava dentro da delegacia quando ele estava fazendo isso, ela mostrou. Graças a Deus a gente foi lá, fez flagrante, conseguimos, chegamos na casa, tava tudo no banheiro, a máquina de costura dela quebrada. Então, são coisas que demonstram claramente uma violência ali patrimonial, obviamente, mas o que ele queria atingir?
a profissionalização dessa mulher, a independência dela profissional, porque ela estava se dando muito bem, estava ganhando dinheiro por meio das redes sociais, estava vendendo muito artesanato, não estava mais dependendo dele financeiramente. E provavelmente ele não soube lidar com isso, né? Ele não soube lidar com essa independência. A partir do momento em que o homem, né, nesse caso, ele vê que a mulher ela não depende mais dele financeiramente, na qual a qualquer momento ela pode ir embora, porque a gente consegue observar isso na delegacia, que muitas chegam lá e falam assim, não, eu dependo dele financeiramente, não posso sair de casa porque quem vai sustentar a casa? Quem vai botar comida dentro da casa? Então ele acaba prendendo aquela mulher por meio financeiro. Isso. Então provavelmente ele viu que ela não seria mais dependente dele e que qualquer momento ela poderia... E gerou uma insegurança. E gera insegurança. Gera uma insegurança. Mas aí eu queria realmente que você falasse dentro da sua experiência, Antônia, sobre essas causas, sobre a violência, porque às vezes a mulher vê, ele quebrou meu celular. Não é só quebrar o celular. Por trás disso tem outras coisas que você precisa pensar, né? E a gente também não sabe o caminho para os crimes mais graves, como o feminicídio, ele é diferente para cada mulher, né? E então o que eu gosto de falar para a mulher? Aos primeiros sinais de violência, tome cuidado, procure proteção e busque conhecimento. E aí a gente vai falar da violência psicológica. Aí nós temos um caso de uma violência patrimonial e a gente tem vários casos de violência psicológica. E por que eu trago esse exemplo? Eu vou trazer o exemplo clássico da Maria da Penha. Quando você lê o livro da Maria da Penha, antes dela sofrer a primeira tentativa de feminicídio, no qual ela levou um tiro ali na região da coluna e ela ficou paraplégica, ela relata no livro que ela sofria antes disso violências psicológicas. E aí você pensa, violência psicológica é muito pouco, entende? Então, é possível que, porque cada caso é um caso, cada situação é diferenciada, é possível que de uma violência psicológica já siga para um crime mais grave, porque são crimes passionais. E crimes passionais, eles possuem uma imprevisibilidade, né? Então, vamos relembrar aqui rapidinho os tipos de violência que nós temos. Falamos aqui da violência patrimonial. Constitui violência patrimonial também condutas muito corriqueiras, como, por exemplo, pegar o salário todo da mulher a pretexto de que, não, deixa eu gerir as contas. Aí você pega o salário todo da mulher, paga as contas e quando você vê, a própria mulher não tem domínio sobre o próprio salário. Isso é uma violência patrimonial. Então, tudo que reduz o patrimônio, destruir bens, enfim, furtos, subtração de dinheiro da mulher, acontece muito com companheiros ou filhos usuários de droga, que começam a subtrair bens de dentro de casa para comprar drogas. É um tipo de violência patrimonial. Documentos ali da separação, isso é clássico, né? Também, o clássico. E às vezes a mulher nem sabe, mas pega a mulher documentos. quer se preparar, se separar, melhor dizendo, ela precisa dos documentos para se separar e o homem subtrai os documentos dela. Às vezes subtrai os documentos das crianças. Sim. Tem um caso clássico, assim, foi um dos casos que eu atuei no ano passado que mais me surpreenderam. Uma mulher morava na Asa Norte, era de classe média alta, era casada há um bom tempo. Ela vivia uma forte situação de violência patrimonial. Ele era de um alto posto do Exército, e, inclusive, ela tinha muita dificuldade em denunciar. Porque segundo ele, porque eles também fazem isso, né? Eles utilizam a dominação. Eu falei assim, não, eu sou influente. Não adianta você registrar a ocorrência, que nada vai acontecer. Ninguém vai questionar a minha idoneidade. Né? E ele ainda era formado em Direito. E ela relatava que ela não tinha mais nada dentro de casa. Ela descobriu que ele teve 2 filhos fora. E ele não deixava ela frequentar determinados cômodos da casa. Ela tinha dificuldade de sair de dentro de casa. Ela fazia faculdade, teve que trancar por um tempo. E ela foi à defensoria chorando muito. Ela disse, doutora, eu quero registrar a ocorrência, eu quero pedir medidas protetivas, mas eu quero que tenha utilidade, porque se não tiver utilidade, eu tenho medo de ele fazer alguma coisa contra mim, porque ele tinha arma em casa.
Aí eu falei, olha, você está num ciclo de violência. E ela chorava muito. Ela estava em situação de desespero. Já, assim, psicologicamente afetada mesmo. E aí, olha a que ponto chegamos. Ela morava na Asa Norte, o marido dela ganhava, assim, 20 e tantos mil reais. E ela pediu para ir para casa-abrigo com os 2 filhos. Nossa. Então, imagine o nível de violência que ela sofreu para ir para uma casa-abrigo. Ela não tinha familiares em Brasília. Para sair da Asa Norte, de um lugar de bom nível, com o salário que ela tinha, com os 2 filhos, porque ela tinha muito medo e não aguentava mais a situação de violência. Explica para o pessoal o que é a casa-abrigo, porque a maioria não sabe como que funciona. Aqui, obviamente, o papel, né? Inclusive, o último plantão também solicitei para que uma vítima fosse para casa de abrigo. Então, assim, explica o que é, como que funciona, pelo menos a realidade aqui do Distrito Federal, né? Com certeza. A casa-abrigo, em casos de mulheres que estão sofrendo violências consideradas graves, isso segundo a normativa da própria casa-abrigo, e que estão em risco de vida ou em situação de uma vulnerabilidade muito grande, a ponto de que, por exemplo, porque antes, né, só explicando aqui, a mulher ela pode ter o direito à medida protetiva de afastamento do lar. Do agressor, ela pode ficar na casa dela e o agressor pode ser afastado do lar e ela ficar nessa casa. Só que existem situações muito extremas, em que mesmo que a mulher fique nessa casa e o agressor seja afastado do lar, ele pode descumprir essa medida protetiva e atentar contra a vida dela. E nesses casos muito graves, em que a mulher se vê em risco de vida, ela pode pedir a casa-abrigo, que é um lugar para mulheres vítimas de violência doméstica. Esse lugar fica sob sigilo, só para que vocês entendam. Nem eu sei onde é a casa-abrigo. Acho que a própria delegada também não sabe onde é a casa-abrigo. É só a Deane. Então isso é só privilégio da Anne aqui. É só a Deane quem sabe, mas é uma situação muito delicada mesmo, né? A casa-abrigo, você vê a que ponto que relacionamento é esse? Sim. Né? Para que a mulher deixe seu lar, que deveria ser um local de segurança para ela, de amparo, né? Mas vamos lá. E aí ela tem direito, né? Aí para casa-abrigo, e aí tem um prazo que pode variar de 3 meses. Em algumas situações pode haver uma prorrogação. Ela pode levar os filhos. A gente tem uma questão da idade dos filhos aí, de 12 a 14 anos. A gente até está tentando, no âmbito das políticas públicas, aumentar a idade dos filhos, mas ela pode levar, e é algo para garantir a segurança das nossas mulheres. A vida dela. E nesse contexto, aqui no DF especificamente, né, Antônia, depois a gente passar aí sobre violências, falar sobre a casa-abrigo, é preciso relembrar que aqui no DF, infelizmente, a gente está com alto índice de feminicídio esse ano. E eu me questiono, porque eu trabalho na delegacia da mulher daqui, e eu sei o quanto de amparo, de rede de apoio nós temos, quantas coisas tem à disposição, a polícia à disposição, Defensoria Pública, canais. Eu vi agora que a gente tem o 129, que é o WhatsApp da Defensoria Pública. Essa parceria grande que existe da Polícia Civil com a Defensoria Pública, com a atuação das especializadas, enfim. E qual reflexão a gente fazer? O que será que está faltando? É mais informação? Alcançar a ponta? Eu me questiono. Não sei como é que está nesse âmbito de discussão de vocês. Sim. Se puder compartilhar com a gente. Essa discussão, inicialmente, é muito importante, né? A gente precisa discutir isso. Mas eu vou dizer para você que eu acho que esse é o 5º momento nesse mês com que eu falo só sobre esse assunto. A gente se reuniu em rede. Tivemos um evento no Correio Brasiliense com a presença da governadora, com a presença do secretário de Segurança Pública, com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, porque estamos todos discutindo isso. Avaliando os dados, né? Esse ano tivemos 21 feminicídios, dos quais, desses 21 feminicídios, uma pessoa se suicidou e as outras pessoas estão presas. Os agressores, melhor né? dizendo. Os agressores ou autores do fato, né? Os agressores estão presos, porque as vítimas de feminicídio perderam suas vidas, né? Eles estão presos.
Atuação policial, houve. Em verdade, a atuação policial tem sido efetiva em certa medida, e ela até não é tão difícil quanto é elucidar, por exemplo, um roubo, um estelionato. Porque o feminicídio, ele é claro, muitas vezes o próprio agressor se entrega, a família aponta. Então, o feminicídio é um crime de mais fácil, desculpe aqui, adentrar na seara de vocês, mas assim, ele não é de tão difícil elucidação, né? Mas aí vocês vão perguntar, então, o que fazer? Se nós temos aí uma atuação da polícia rápida, a gente tem uma rede com vários mecanismos de proteção para essa mulher. A gente tem a Defensoria, tem o Ministério Público, temos os centros especializados de atenção às mulheres. Por que esses feminicídios têm acontecido? Primeiro, né, voltando aqui aos dados, eu disse isso nessa entrevista que eu dei, inclusive, que a atuação para o enfrentamento ao feminicídio existe uma atenção multidisciplinar. Então, não basta a atuação do sistema de justiça, da polícia, da defensoria, do Ministério Público. Não basta. Até porque a gente tem que trabalhar com uma situação não de repressão, mas de prevenção. Sim. Melhor seria se o feminicídio não acontecesse, porque ele dilacera a família, ele assusta a sociedade, ele é um mal social. E aqui eu faço até um parênteses rapidinho. Eu, por atuar à frente disso, no plantão, a gente vê a situação, eu sempre refleti uma coisa. Enquanto esse debate ficar na atuação da polícia, de certa forma, a gente está aceitando a agressão. Por que eu falo isso? Porque para chegar na polícia, a agressão já aconteceu. Sim. Então, se a gente está no debate, o que a polícia vai fazer? A polícia tem que fazer e vai fazer mediante o crime. Não tenho dúvida, a polícia vai agir como age. Como você bem falou, todos estão presos, um não está preso porque um dos agressores não está preso porque suicidou, né? Agora, sim, enquanto esse debate ficar voltado o olhar para a polícia tem que fazer, a polícia tem que fazer, mas, gente, vamos olhar para trás. Não tem que existir esse comportamento. A mulher precisa identificar e sair dessa relação. É preciso fortalecer isso. Porque se a gente ficar olhando para a unidade repressora apenas, a gente está, enquanto sociedade, aceitando a agressão contra a mulher. E falhando como política pública. Justamente. Porque política pública não é só repressão, também é prevenção, né? Que é o ponto central. Avaliando os dados do feminicídio, né? O que nós temos? 67,7% dos feminicídios computados de 2015 até 2023, o ano em que nós estamos, dos feminicídios, a vítima nunca havia registrado ocorrência contra os seus agressores. Esse dado é importante, ele tem que ser interpretado de uma forma correta, mas esse dado é importante. Por quê? Ele tem que ser interpretado de uma forma correta no sentido de a gente não pode adotar nenhuma interpretação de que a culpa é da mulher. Ela nunca Por que ela não registrou antes, né? Esse é o questionamento. Esse tipo de interpretação tem que ser rechaçado em qualquer hipótese. A culpa do feminicídio é do agressor, é do autor dos fatos. Ele é o responsável e deve ser o responsável. O que a gente tem que perguntar em relação a esses 67% de mulheres é por que ela não denunciou, tá? Por quê? E o que a gente pode fazer para que ela denuncie, né? E aí aqui tratei lá também, né, sobre outras entrevistas que dei sobre esse assunto. Precisamos falar sobre prevenção em campanhas de conscientização e precisamos tratar sobre isso também nas nossas escolas. Inclusive, temos uma lei distrital do ano de 2019 que fala que noções sobre a Lei Maria da Penha devem ser ministradas nas escolas. E você não acha que isso precisa trazer a polícia também? Eu acho interessante, Porque é o primeiro canal que ela vai e que as crianças e que, assim, é a porta de entrada, é o que está aberto 24 horas. E outra coisa, a gente precisa fazer com que as nossas mulheres e a polícia tenham uma relação mais amigável. Isso, e esse é o ponto. A mulher não pode ter medo da polícia, e a polícia, de um modo geral, né? Porque nós sabemos que a polícia é muito grande, e isso acontece também na defensoria, nós temos defensores, promotores e promotores, juízes e juízes. E a polícia também deve adotar uma postura
de acolhimento e de não reprodução dos estigmas machistas e do olhar machista. E lembrando que dentro da polícia, essa estigmatização é homem e mulher, né? Então, assim, eu já presenciei situações de mulheres sendo, de fato, revitimizando outras mulheres que chegaram. Então, é importante a gente destacar isso, que infelizmente vem dessa sociedade, né, patriarcal, que acaba entrando a gente reproduzindo essas situações, né? Sim. Então, perguntas que um policial não pode fazer para a vítima. Por exemplo, ela chegou lá machucada. O policial não vai falar, mas o que você fez para ele fazer isso? Isso é uma pergunta revitimizadora ou que causa até uma vitimização institucional, né? Que uma violência institucional. Uma violência institucional, que é até uma lei nova agora. Você não pode fazer esse tipo de coisa. O que você fez para fazer isso? Nada justifica uma agressão. Nada justifica uma agressão. Quando a pessoa chega com um roubo lá, que ela foi machucada. Ninguém pergunta. Ninguém pergunta o que você fez pra você chegar aqui. Ninguém pergunta. Excelente observação. Então, né? assim, é uma agressão. É uma agressão como qualquer outra. E isso está dentro do discurso de culpabilização da mulher. Né? Voltamos aí. Porque a culpa do casamento não ter dado certo é da mulher. A culpa dela sofrer uma violência da mulher, também, nada disso é da mulher. E a gente precisa mudar essa mentalidade. Então, perguntas que não podem ser feitas. Você vai registrar a ocorrência, mas você não vai vir amanhã retirar, não, né? Isso também não pode ser feito. Nós sabemos que existe o ciclo da violência, que a mulher... E aí, falando rapidamente sobre o ciclo da violência, porque isso é importante. O ciclo da violência, tem teorias que falam de 4 fases, mas eu vou falar de 3 fases bem simples aqui para vocês compreenderem. Sobre o ciclo da violência. Num primeiro momento, existe uma tensão entre a vítima e o agressor. Isso pode acontecer de diversas formas. Desentendimentos, discussões, até o isolamento. Até aquele homem que está ali meio isolado, mas que você sente que ele está querendo explodir, né? Então, primeiro momento da silêncio tensão, tá aí também. O silêncio também. Porque o silêncio, a gente acha que é só falar. Não, e a gente tem medo. Aquele silêncio nos angustia. Exato. Sejamos sinceras, mulheres. O silêncio também nos angustia. Às vezes você prefere até que fale, porque o silêncio... Porque a gente tem medo do o que virá depois do silêncio, né? Então, tem essa fase de tensão. Em seguida... Resumindo aqui, tem a fase da violência, da agressão, que pode ser psicológica, pode ser física, pode ser sexual, pode ser patrimonial e pode ser moral, tá? Pode ser psicológica. Um xingamento é violência, inclusive é uma violência moral, tá? E xingamentos de gênero, piranha, que é um clássico xingamento de gênero, porque ninguém chama um homem de piranho, né? E se chamar de piranha, ele vai se sentir honrado, que não está certo, né? Então, primeira fase, tensão. Segunda fase, violência. E a próxima fase é a reconciliação ou lua de mel. Sim, são os presentes. São os presentes, é o pedido de desculpa. Faz aquela promessa, aquilo que você sempre quis, ele te promete naquele momento. E aí, nessa fase da reconciliação, 2 coisas podem acontecer. Ela pode se reconciliar com ele antes de denunciar, ou ela pode ter ido denunciar na delegacia, quando ela volta, vem a fase da lua de mel e ela se reconcilia. E aí, às vezes, ela volta na delegacia no dia seguinte, ou semanas depois, ou dias depois, para, por exemplo, pedir para retirar a medida protetiva. Então, esse aqui é o resumo. Dentro desse contexto, né, do que acontece nas delegacias. Mas por causa da violência, do ciclo da violência, justifica você virar para uma mulher e falar: não, você não deve denunciar porque você vai vir aqui amanhã? Não pode em momento nenhum. Não cabe a nós, né? Não cabe a nós. Você, policial, não é um psicólogo. E cada mulher tem seu tempo para romper o ciclo da violência. Cada mulher tem seu tempo para romper o ciclo da violência. Melhor que você, mulher, tenha conhecimento sobre o que é o ciclo da violência, e esse podcast foi essencial também para isso. Saiba o que é o ciclo da violência para saber rompê-lo, né? E identificar mesmo, né? Se você está nesse ciclo da violência, isso pode ser um ciclo que pode te trazer para um Eu acho que esse conhecimento, desde o que nós conversamos do início, de entender essas estruturas sociais, de entender como nós
fomos criados, eu também fui criada assim, né? Eu tenho situações que eu acho que embora criada nesse contexto machista, tem uma força maior que nos faz romper isso, né? Você fala assim, não, mas minha mãe fez isso, eu não aceito isso, eu não quero isso pra mim, e por isso que a gente tá avançando, muitas mulheres estão em comando, né? Sim. Mas eu não quero repassar isso pros meus filhos, isso. É a ideia que você tem, não quero Justamente. que isso vai de geração pra geração. Eu quero uma sociedade melhor. Isso. Eu quero que meus filhos sejam mais felizes nos seus relacionamentos. E a gente pensa, assim, a gente muda o contexto refletindo. E é por isso das mulheres aqui refletir sobre o ciclo da violência, se autoconhecer. A psicóloga é importante porque às vezes tem um pouco de carência, questão emocional, e aí você vê que questões emocionais é uma porta de entrada para relacionamentos abusivos, porque ela tem a questão da violência patrimonial que ele destrói, mas tem também da mulher que é super bem sucedida e o cara se aproveita no estelionato amoroso, né? Onde ela passa ali vários dinheiros para ele. Então, esse podcast é justamente para identificar e fazer com que a mulher, por esse pouquinho que nós estamos conversando aqui, vá atrás de informação e perceba o outro, identifique esses sinais, né? E saia do relacionamento. E desde os primeiros sinais. Isso. Desde os primeiros sinais, procure ajuda. Inclusive, você pode procurar informação. Se você não sabe que você está sofrendo uma violência psicológica, se você não sabe que você está sofrendo uma violência sexual, porque, por exemplo, manter uma relação sexual não consentida configura violência sexual e pode caracterizar estupro, e você não tem compreensão disso, procure ajuda. Onde ela procura, Antônia? 129, opção 2, é o canal da Defensoria Pública, no qual você pode obter esclarecimentos, no qual você pode perguntar. Tá? Inclusive, a Defensoria Pública faz encaminhamentos na rede distrital de enfrentamento à violência doméstica para outras redes de proteção. A gente tem os CEPAVs, que são centros especializados em atendimentos para pessoas de situação de violência, em que você pode ser encaminhada para um grupo reflexivo. A própria Defensoria Pública tem grupos reflexivos de homens e mulheres, dentro dos quais você pode compreender melhor o que é violência sexual, o que é ciclo de violência, o que é dependência emocional. E então procurem ajuda, a Defensoria Pública está disponível, canal 129, opção 2. Se precisarem de atendimento presencial, procurem o núcleo especializado que fica pertinho do Parque Shopping, no Fórum Leal Fagundes, no anexo 4. A gente faz um atendimento individualizado seu. O atendimento pode durar o tempo que for, dentro do nosso tempo de atendimento lá, e a gente não vai perguntar de forma alguma o que você fez para ter sofrido a violência. A gente vai compreender se você pedir a revogação da medida protetiva, mas a gente vai te encaminhar para as redes de proteção. Né? Embora estejamos indo para o final, não posso deixar de falar uma coisa. Você falou dos grupos reflexivos e a gente precisa ainda que tratar um pouco dessa pauta, porque é importante trazer o viés do homem. Exato. Muitas pessoas questionam assim, na delegacia da mulher, o meu chefe é um homem, o delegado é um homem. Né? As mulheres questionam, outras pessoas também questionam, né? Já ouvi falar, mas é um homem. Sim, é um homem. E eu vou trazer aqui até uma posição para a discussão. Eu acho importante ter um homem também na delegacia da mulher. Por que eu acho importante e eu quero compartilhar isso com vocês? Porque o homem, eles têm entre eles um pacto, né? De que um não vai fazer nada com o outro, tanto é que eles não falam se tá traindo, então tem meio que um clube do bolinha ali. Quando o agressor chega lá e vê que é outro homem que vai prendê-lo, que é um delegado homem que o delegado vai prendê-lo, a gente vai desconstruindo esse pacto que existe ali, ainda que implícito, ainda que indireto. É óbvio que tem que ter mulher. Óbvio, não, isso é inquestionável. Tem que ter mulher no balcão de atendimento, a mulher se sente mais confortável de falar com outra. Tem temas sexuais que ela se sente mais confortada. Mas eu não vejo como uma problemática ter homens na delegacia da mulher. Pelo contrário, eu acho que rompe essa coisa subliminar, vamos dizer assim, que existe do pacto entre os homens, porque ele vai ver que é outro homem que está sendo ali, que vai
prendê-lo, que vai coibir da mesma forma, que não vai aceitar a violência, né? E deixa um recado, Sim. né? Exato. O recado, olha, homens também condenam Isso. a violência contra mulheres. Isso. E também é importante que a gente tenha homens na introdução de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. Porque, eu digo isso porque trato sobre isso, né? E, por exemplo, eu fui fazer uma ação para mulheres de uma igreja na região rural do Sol Nascente. Então, imagine a delicadeza desse contexto. E era uma comunidade religiosa, que também demanda uma atuação particular, cautelosa. Sim. E quando a gente fez esse grupo para as mulheres, nós percebemos que os grupos de homens da localidade se revoltaram com isso e queriam ser inseridos. Não, mas que bom que eles queriam ser inseridos. De certa Ou não. forma. Em relação à atuação, lá, assim, as mulheres se sentem mais confortáveis de Com falar outra mulher. o que efetivamente estão acontecendo com elas quando estão sozinhas. Isso. Mas a gente também precisa atuar nas políticas para os homens. E por isso que é importante o grupo reflexível de homens. E eu acho que o principal é mudar o foco mesmo. Porque os agressores são os homens. Então, enquanto não mudar a mentalidade deles, da grande maioria, obviamente, não mudar essa mentalidade, eu acredito que o ciclo ainda vai continuar. Isso. Porque se você mudar tão somente da mulher, na qual ela faça, né, entender que ela está passando por uma violência, talvez ela vai encontrar uma outra pessoa com esse mesmo pensamento de agressão. Então, eu acho que o viés, obviamente, tem que talvez modificando aos poucos, e como você falou, esse viés de ensinamento, de entender, vem das escolas, vem de uma base anterior, né? Porque é mudar realmente o pensamento daquele agressor, porque senão ele vai achar uma outra vítima e assim sucessivamente. Isso é muito importante mesmo, porque eu vou até trazer aqui, já que a gente está falando sobre educação. Paulo Freire, ele fala em pedagogia do oprimido. Ele diz assim, que a opressão entre opressores e oprimidos desumaniza não apenas os oprimidos, mas os opressores. Aquele que oprime, ele perde a sua humanidade, ele se torna cruel. Então, a gente precisa humanizar não apenas as nossas mulheres oprimidas, mas também os nossos homens opressores, que eu acho que querem ser mais humanizados, porque querem ser mais felizes nessa constituição familiar. E porque eles podem estar também educando outros meninos, outras crianças. Né? O efeito multiplicador do conhecimento. Então, essa pauta, ela precisa alcançar homens. Essa pauta, o que eu penso, assim, e pode me corrigir, Antônia. Não, que isso. Esses debates precisam também ser entre homens. E aí vem os grupos reflexivos aqui. Isso. É possível um homem, se ele quiser participar ou não, ou tem que ser encaminhado? Não, na defensoria pública, a gente, se o homem tiver interesse em fazer o grupo reflexivo, pode procurar a defensoria pública também, no 129, opção 2, vão fazer o encaminhamento. Mas eu vou ser sincera. É difícil. Eu ia já te perguntar eu vou ser bem, assim, não vou ser ingênua, vou ser franca. A disponibilidade deles de livremente ingressar no grupo de homens não é tão... E aqui, até peço para você falar, embora livremente, assim, né, voluntariamente não vá, a mulher pode pedir na medida protetiva, não pode? E aqui isso, fica essa ressalva. Foi uma grande alteração legal, né? O juiz pode instituir isso, pode ser pedido na delegacia durante o registro da ocorrência, como medida protetiva, a participação em grupo reflexivo de homens. Isso. E por que isso é importante? Porque se ele não participa do grupo reflexivo de homens, isso configura descumprimento de medida protetiva, que é um crime autônomo, ou seja, ele vai responder por outro crime, por não ter participado do grupo de homens, e o descumprimento de medida protetiva traz duas consequências mínimas aí. Ou o monitoramento eletrônico, ou a prisão preventiva. Então, é interessante. É uma grande ferramenta que a gente tem né, na medida protetiva que obrigue o comparecimento do agressor a essas unidades. E nesse particular é bom até a gente difundir também para juízes aqui nas delegacias.
vamos instituir mais grupos de homens, porque no início, né, o Poder Judiciário estava tímido, nossa, mas eu vou instituir isso dentro da medida... Vai, tá lá na lei, a lei fala, vamos fazer. Vamos executar, É né? algo tão simples, não exige gasto do homem, né? E como que é essa experiência com psicólogos, com pessoas... Como que é esse grupo Os grupos reflexivos de homens. Os grupos reflexivos de homens têm uma variação de encontros, pode variar em torno de 10, um pouco mais, um pouco menos. Ele é gerenciado por uma equipe multidisciplinar. Nós temos uma psicóloga, que é a chefe, mas também temos assistentes sociais. A gente tem encontros com pessoas da área jurídica, já digo que o encontro sobre a Lei Maria da Penha é comigo mesmo. Hoje nós temos feito os encontros online. Nós gostamos muito do encontro presencial, mas a gente verificou que nossas mulheres e os autores de fato precisam trabalhar e temos uma aderência maior ao grupo reflexivo sendo feito de forma online. Então tem vários encontros, cada um tem um tema sobre comunicação não violenta. Aliás, comunicação violenta, eu acho que vai revolucionar o futuro, a comunicação não violenta. Comunicação não violenta, gênero, autorresponsabilização. A autorresponsabilização, esse encontro é muito importante para os nossos homens, né? Então, estamos aqui com políticas públicas unidos, bacana. Todos nós, né, do Estado, e invocamos a sociedade civil também para esse debate, né? Bom, gente, vamos caminhando aqui para o fim, já estamos encerrando. Mas embora a Antônia seja defensora pública, os nossos óculos da Urban, que é policial, ele também presenteou a nossa convidada. São óculos policiais, mas como ela é casada com um policial, a gente abriu essa exceção para defensora. Eu sou casada com um policial. Olha aí, ó, como é que são as coisas. As reflexões sobre eu ser casada com um policial dá outro podcast. Abre aí, Antônia, pra gente ver o óculos. E tem um presentinho também nosso pra ela, né, Larissa? Dá outro podcast mesmo. Dá mesmo, Imagina. A confusão que não deve ser em casa, a defensora. Ele prende, ela solta. Assim, ficou ótimo. Adorei. E tem uma canequinha que eu acho que você vai gostar aí, nossa. Que a Antônia, pra quem não sabe, ela é lá da minha terra também, né? De Planaltina, né, Antônia? Eu queria mandar um abraço especial pra Planaltina. E essas canequinhas rústicas, a gente é acostumada com ela. Amém, gente. Então, muito obrigada, Antônia. Vou passar a palavra pra Larissa aqui, pra ela se despedir aí, encerrar. E depois você deixa aí sua palavra de incentivo para outras mulheres, os canais, enfim, a sua disponibilidade, que eu sei que você é uma pessoa super acessível para ajudar. Exato. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, enviem o nosso podcast para os seus amigos, para suas amigas, principalmente para você que acha interessante mandar essa conversa para alguém que está passando por um ciclo de violência ou para dar uma alerta a uma colega. Então, assim, envie, compartilhe o nosso Tricô.40, que a gente está formando aqui uma comunidade de mulheres para a gente debater diversos assuntos. E muito obrigada pela sua participação. Se deixar, a gente fica aqui falando horas e horas. O Rômulo já tá olhando ali, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, muito obrigada, Antônia, pela sua participação. E eu queria que você deixasse aqui a sua palavra final, principalmente, né, em voga a mulher, com esse tema tão importante que você trouxe aqui para nós, rico de conhecimento. Confesso que eu aprendi inúmeros pontos aqui que, de fato, a gente acaba passando despercebido. Eu queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez tanto o convite, mas especialmente a iniciativa. Porque se falamos sobre prevenção de feminicídio como política pública para reduzir de uma forma mais veemente os nossos feminicídios, vocês estão fazendo política pública aqui nas nossas redes sociais que alcança aí o nosso público-alvo, que são os homens e mulheres. Porque dissemos que enfrentamento à violência contra as nossas mulheres exige união de esforço, exige atuação tanto em favor de homens quanto em favor de mulheres. Quero agradecer,
deixar aqui também o meu canal. Eu sou defensora_Antônia. Se quiser, podem me seguir nas redes sociais. Tem muito trabalho por lá. Eu vou colocar mais alguns conteúdos, a espécie desse conteúdo maravilhoso que temos do tricô. Mas quero dizer para todas as mulheres, primeiro, saibam que vocês são importantes. Vocês têm que buscar a felicidade de vocês e que na medida em que vocês forem mais felizes, a família de vocês vai ser mais feliz, o companheiro de vocês vai ser mais feliz, o namorado, o pai, o filho. Essa relação tem que ser de amor, mas acima de tudo, de alto amor. Amar não é apenas amar o outro. Cuidar não é apenas cuidar do outro, mas também cuidar de si mesmo. E quem cuida de si mesmo tem mais saúde e felicidade para cuidar do outro. Um grande abraço para todas as ouvintes. Ai, que lindo, gente. Vamos brindar, porque é muita mulher competente aqui nesse tricô, né? Obrigada, Antônia. Obrigada.